Boas-vindas. Bem, pessoal, então vamos iniciar aqui a aula do dia 13 de julho, dando continuidade ao assunto do último encontro. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Capitulando aqui, pessoal, no último encontro a gente falou sobre alguns critérios de dimensionamento, né? Os critérios para previsão de carga, cargas de iluminação e cargas de tomada. Então, sobre cargas de iluminação, a regra, cadê? Pronto, foi essa daqui, né? Onde a gente calculava a área. Se a área desse menor que 6 metros, era um ponto de iluminação de 100 VA. Se fosse maior que 6 metros, eram um ponto de 100 VA, assim, somaria uma potência para aquele ponto de 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, e de 4 em 4 a gente ia de 60 em 60 VA. O número de pontos de iluminação não é determinado aqui. Se você quiser dividir em 2, em 3, em 4, fica ao critério do projetista, né? Ou do arquiteto que previu ali algum tipo de iluminação daquele ambiente. Mas o que importa é que todos os pontos tenham pelo menos um ponto de iluminação no teto, com a potência de 100 VA, independente do seu uso, independente da sua aplicação, independente da sua área, tem pelo menos um ponto de iluminação de 100 VA no teto. Então era bem simples, né? A continha a ser feita, só desconsiderar nesse caso aqui, se tivesse alguma sobra, não inteira aí dos 4 metros, você desconsideraria. Tem aqui o exemplo, a gente mostrou sempre que a área é diferente aqui, der um resto menor do que 4, a princípio você pode cortar, mesmo sendo 3,91, quase 4 aí, metros quadrados, mas você pode cortar seguindo o que está na norma, né? O que a norma prevê é o mínimo, né? Sempre eles deixam bem claro lá que é a potência mínima de iluminação, certo? Na prática, a gente vai ver que nem sempre a gente vai seguir o que está no mínimo, né? A gente pode, às vezes, colocar uma folga, e até é recomendado que se coloque uma folga de de alguma potência, de alguma corrente, de algum cálculo que você estiver fazendo, que no final das contas vai resultar em considerar um condutor com uma seção um pouco maior do que o mínimo previsto anteriormente. Então, isso daí tudo pode ser adaptado posteriormente, mas é importante vocês conhecerem as regrinhas que estão na norma para definir o que abaixo disso não pode ser, né? Acima, ou igual acima, não tem problema não. O que não pode ser é abaixo dessas potências previstas. Então, a iluminação foi isso, como eu coloquei aqui, é muito simples o cálculo nessa previsão, porque as áreas vão ser prioritariamente regiões retangulares, quadradas, ou, no máximo, com algum formato um pouco diferente, mas sempre com esses ângulos de 90 graus aqui, permitindo o cálculo de uma área de uma forma relativamente simples. E lembrando que essa iluminação é para instalações com finalidades residenciais. Para tomadas, a gente vai se concentrar na previsão de tomadas de uso geral, nas TUGs, né, já que as de uso específico, como o nome já indica, vão ter em quantidade e capacidade iguais aos equipamentos específicos que vão ser alimentados por ela, né? Então, as tomadas de uso geral que são previstas aqui, e também continuando aqui aquele mesmo padrão, né, com finalidades residenciais ou até hotéis e similares, né, mas com finalidades de permanência de pessoas, né, e finalidade de dormitório, enfim, residencial mesmo. Então, aqui a gente tem uma regrinha geral e suas exceções, certo? No final das contas, as regrinhas gerais vão acabar ficando para salas
e quartos, porque todas as outras áreas vão ser exceções, né? No máximo ali um corredor também pode ser considerado, mas vamos lá. A regrinha geral, a gente tem aqui o cálculo da área, de forma similar à iluminação, só que depois a gente meio que esquece a área, né? Calculei a área, se for menor que 6 metros quadrados, um ponto de tomada de 100 VA, mas se for maior, aí eu já vou lembrar do perímetro. De 5 em 5 metros, eu vou colocar 100 VA. E a diferença daqui da tomada para iluminação é que se tiver algum resto, né, desses 5 em 5 metros, menor do que 5, tiver ali 1,5 metro, 2,5 metros, 3 metros, eu não vou descartar como eu descartaria lá na iluminação. Eu vou considerar uma nova tomada para essa fração aí de perímetro, né? Isso aqui é para os gerais, e aqui vamos iniciar as exceções, né? Para banheiro, só precisa de uma tomada de 600 VA, próximo ao lavatório, para ligar um secador de cabelo, um barbeador elétrico, enfim, um carregador de celular, mas aí considera-se logo 600 VA, que é uma potência um pouquinho maior para suportar esses equipamentos mais potentes, né? Outra exceção, cozinha, copa cozinha, área de serviço, lavanderias e similares, são naturalmente regiões que precisam, na maioria das vezes, de um maior número de tomadas, para que haja uma previsão ali de mais eletrodomésticos a serem utilizados, né, a possibilidade de uso. Então, ao invés dos 5 em 5 metros, eu vou considerar 3,5 e 3,5. Então, a gente vai lá, já vê lá o perímetro, quanto deu, 3,5 e 3,5, ou fração, eu vou colocar uma tomada. E, diferentemente aqui, que eram tomadas todas de 100, a previsão aqui vão ser as 3 primeiras de 600 e a quarta em diante de 100 VA. Certo? E só lembrando, de novo, aquele detalhe que eu falei para vocês, que por ter no mesmo ambiente algumas tomadas de 600 e outras de 100, como é que é, professor? Vou identificar que é de 600, vou identificar que é de 100, eu vou, enfim, escolher alguma coisa, um posicionamento diferente? Não precisa fazer nada. Pode, se quiser, no projeto, para identificar a potência, que é uma das exigências, mas dificilmente é detalhada nos projetos para não poluir tanto. Mas a gente pode sim descrever a potência do lado, tá? Mas por uma questão assim informativa do projeto, para lembrar de você na hora de fazer o levantamento da seção dos condutores, considerar essa potência. Mas na prática, os condutores que chegarão a todas essas tomadas serão pertencentes ao mesmo circuito. Então, os condutores que saem de um disjuntor, que vão da fase, né, que vai alimentar essas tomadas, ele tem a mesma seção em todas as tomadas, não vai mudar. E a tomada em si, a parte plástica ali, com os conectores, buraquinhos ali da tomada em si, vão ser do mesmo tipo, não vão ser diferentes as tomadas. Vão seguir o mesmo padrão. Então, não tem justificativa para se diferenciar localmente a que pode receber 100 ou a que pode receber 600. Todas elas vão ser compostas por componentes iguais, certo? O que a gente não pode exceder é a potência total do circuito que está alimentando essas tomadas, né? Então, se eu tiver 5 tomadas, 3 de 600, somando 1.800, né? E 2 de 100, totalizando aí 2.000 no todo, né? 1.800 mais 200, 2.000. Então, o que eu não posso é, de forma, considerando essas 5 tomadas, ultrapassar os 2.000 VA de potência simultaneamente, certo? Eu não posso. Eu posso utilizar ali 500 em 4 simultaneamente, certo? E uma está livre. Eu posso colocar 2.000 em uma só. Eu posso colocar 2 de 1.000. O que eu não posso fazer é ultrapassar meu limite de 500, senão o condutor não vai suportar, não suportaria, dependendo do dimensionamento que foi feito, né? A princípio, para essa tomada, você pode chegar numa sobrecarga daqueles condutores, certo? E aí
danificar em algum momento o condutor elétrico, ou, se o circuito estiver bem dimensionado, né, fazer com que o disjuntor, antes do condutor danificar, o disjuntor abra, simplesmente. Né? Então, pode ser também que o disjuntor abra. Mas, a princípio, não tem diferenças físicas nem efetivamente de uso entre as tomadas de 600 e as de 100. E a outra exceção são para garagens, subsolos, sótãos, varandas, entre outras salas similares a essas daí, que possa ter máquinas, bombas, equipamentos, a previsão mínima de uma tomada de 1000 VA. Dependendo da máquina que tenha, pode ser suficiente ou até precisar de um pouquinho mais, né? Se já tiver essa previsibilidade de potência do equipamento, melhor ainda. Mas, a princípio, uma de 1000 VA é mais do que o suficiente, não precisa calcular perímetro nem nada, não. É só uma mesmo de 1000 VA. Então, essas são as regras. Tomada de uso específico. Não tem uma regra, depende do equipamento, só é olhar na tabelinha. Inclusive, a gente tem aqui uma norma, tem no próprio livro também, no Hélio Creder, e temos também os livros, pessoal. Não vou postar os livros, né, por motivos óbvios, mas se dá uma pequena procuradinha, vocês vão encontrar no edições mais antigas do Hélio Creder na internet, no Google mesmo, ele inteirinho aqui. Professor, E aí, oi. sobre a parte de iluminação, quando você precisa ter duas lâmpadas, as duas podem estar no mesmo ponto ou tem que ser em pontos diferentes? Não, aí fica opção puramente de quem está instalando. Você pode colocar em locais diferentes, dentro do mesmo ambiente, né? Distantes ali 1 metro uma da outra, sem problema nenhum. Não tem, ou pode ficar a potência toda concentrada num ponto só. Só para vocês entenderem que aqui o objetivo do nosso projeto, né? O objetivo do projeto elétrico aqui ainda não tem nada a ver, assim, não tem uma proximidade maior ou menor com a qualidade da iluminação no ambiente. Não é a preocupação agora, não é o objetivo. A preocupação, efetivamente, por enquanto, é com, com a potência em si. Quantos VA cada ponto desse daí está demandando da rede. É só isso daí. É só essa potência específica que ainda vai passar por uma série de considerações. Deixa eu ver logo a página aqui. Essa parte de previsão de cargas está bem aqui no capítulo 3, iniciando aqui no capítulo 3. Carga de iluminação, carga de tomadas, carga de tomadas de uso geral e uso específico. Então, essas mesmas recomendações estão aqui. Eu queria ver, depois a gente vê, então, uma tabelinha de equipamento. Deixa eu botar aqui no capítulo 3. Isso aqui é um projeto, para vocês terem ideia, que vocês vão aprender ainda mais daqui a pouquinho, né? Olha os símbolos como são. Pode parecer aqui uma bagunça aqui, você sem entender nada. Provavelmente deve ter um ou outro aluno que veio de escola técnica e já fez aí um técnico em edificações, ou um técnico em instalações, um técnico em eletricidade, eletrotécnico, enfim. Já deve estar mais por dentro, né? Mas a gente vai ver que o projeto ele usa uma simbologia baseada em símbolos, né? Fáceis, circunferências, triângulos, quadrados, retângulos. Então, basicamente, são esses símbolos. A simbologia varia um pouco, dependendo do que o projetista queira ou do que aquele software específico tem como padrão. A gente tinha aí padrões nacionais, com normas nacionais, mas que foram descontinuadas essas normas, uma NBR específica, só para simbologia
elétrica, mas ela foi descontinuada, não se usa mais a simbologia, que era essa daqui, que está aqui até hoje, né? A maioria dos livros ainda usa esse tipo de simbologia, principalmente para interruptores. Era o que mudava mais é o padrão de interruptores. Tomadas e pontos de luz eram meio que... Ponto de luz sempre foi uma circunferência, tomadas sempre foram os triângulos. Eu nunca vi um projeto que eu me lembre aqui que tenha tido algum padrão diferente. E para interruptores, que a gente viu uma pequena mudança, que na norma brasileira previa essas circunferências menores que as lâmpadas, e o que mudava aqui são as cores, né? Quando ela é totalmente preenchida, é um tipo de interruptor. Quando ela é branquinha, assim, sem preenchimento, é outro. Quando ela é partidinha no meio, é outro. Tem umas que parecem uma pizzazinha de 3 fatias, já é um outro tipo de interruptor. Tem um outro tipo de lâmpada de interruptor, que ela é pretinha, só a metade. Então, a gente vai explicando cada tipo de simbologia dessa. E em outras ferramentas, outras fontes, né, a gente encontrava alguns softwares, uma simbologia de interruptor diferente, que é com um que é o switch, né, lá do inglês, que é uma chave, interruptor, enfim. Em inglês o pessoal usava esse Szinho já para identificar. E aí as diferentes formas de especificar o interruptor, que esse daqui, por exemplo, é um interruptor paralelo ou three-way. Não sei se alguém já ouviu falar nesse nome. Three-way, né? 3 caminhos, 3 modos, 3 formas, enfim. Então, esses 3 caminhos a gente vai explicar para vocês o que é esse three-way ou paralelo. No mercado vocês encontram com as duas nomenclaturas. Chegar num qualquer loja de material elétrico e pedir um three-way, o vendedor vai saber do que se trata. Ou pedir um interruptor paralelo, ele também vai saber que é a mesma coisa, os dois. E a mesma forma do interruptorzinho que é pintado só a metade, similar a essa forma aqui dessa tomada, né, triangular. Tem um interruptor também pintadinho só a metade, outra metade branca, que é o four-way, né? 4 caminhos, né? 4 formas de conexão aí. Então a gente vai ver esses interruptores mais à frente. Mas já antecipando um pouquinho, esses interruptores vão servir quando eu tiver um ambiente com 2 ou mais acessos diferentes. Observe que aqui é uma sala, né? O camarada pode entrar por aqui. Deixa eu ver se a entrada é por aqui mesmo. Deve ser, é por aqui a entrada. Então a entrada é por aqui por cima. E aqui eu tenho um quarto. E aqui eu tenho o que área é essa daqui? Aqui é um banheiro, aqui é só um corredor mesmo, e aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, né? Então, o camarada pode entrar pela casa e seguir para o quarto. E aí, quando eu quiser ir para o quarto já dormir, eu não preciso desligar essa lâmpada aqui da sala lá no início e vir no escuro até meu quarto, né? Então, eu posso entrar, ligar aqui a lâmpada, continuar meu caminho, e quando chegar na porta do meu quarto, que é esse daqui, vir aqui e desligar a mesma lâmpada em um outro interruptor. Então, geralmente, quando se tem necessidade de acionamento de uma mesma lâmpada em locais diferentes, a gente usa os interruptores especiais, esses interruptores paralelos, ou os three-way. Quando eu tiver 3 ou mais locais, então 2 three-ways, né, para 2 locais. Quando eu tiver 3 ou mais locais, eu vou adicionar interruptores intermediários, os four-way. E aí eu vou mostrar para vocês depois como é que faz essa conexão, como é que funciona isso. Aqui tem a simbologia das tomadas, que são triângulos. Você vê esses triângulozinhos aqui, né? E como é uma visão superior, como é que eu vou saber que a altura de um interruptor, de uma tomada, se é uma visão superior? Não tem muito como eu saber, né? Se fosse a mesma simbologia para todos. Todos do ladinho tinha que ter lá tantos metros, 30 centímetros, 1 metro, 1,20 m, 2 metros, 2 metros, enfim. Do lado deles tinha que vir mais uma informação. E aí, para reduzir o número de informações, decidiu-se por padronizar as tomadas em cores. Então, essa daqui simboliza uma tomada totalmente pintada, uma tomada alta, sem pintura nenhuma, uma tomada baixa,
uma tomada baixa, e pintadinha pela metade, como essa daqui, ó, uma tomada média, né? Tendo esses padrões, geralmente uma tomada baixa tem ali de uns 30 centímetros do solo, uma tomada média de 1 metro a 1,10 m do solo, 1,20 m, varia um pouquinho a média, e as altas, 2 metros a 2,20 m, depende do equipamento que vai ser ligado, depende do que vai ser utilizado, né? Então, essa daqui eu já identifico por ser uma tomada alta. Agora, na sala, né? Provavelmente, ou o camarada tem algum ar-condicionado na sala, que não é algo muito comum, mas pode ser que tenha, ou deve ser um ar-condicionado. Para ter 1.500 watts, é uma tomada de uso específico, né? 1.500 watts deve ser um ar-condicionado nessa sala. Aqui no banheiro é mais fácil de se imaginar. Aqui tem aquela tomadinha lá de 6. Não, perdão. Tem aquela tomadinha próxima ao lavabo aqui, né? Ao lavatório, uma tomada média, que é aquela tomada de 600 VA. E aqui eu tenho uma tomada alta. E a única utilização de tomadas altas no banheiro vão ser para chuveiros. Então, aqui no banheiro, uma tomada alta, você já tem um chuveiro ali, certo? No quarto aqui, ele não colocou, é interessante, colocou algum equipamento na sala alto, mas no quarto não colocou. Aparentemente, então, não tem ar-condicionado essa casa. E depois, pronto, aí não tem mais tomada alta, é só média na cozinha. A cozinha com 6 tomadas. Aqui, não, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 tomadas. Aqui na área de serviço, 2 tomadinhas só. Pronto, então aqui são os circuitos, né? Tomadas, interruptores, circunferências, tomadas, triângulos, pontos de iluminação no teto com as circunferências maiores. E a gente vai ver que essa ligação entre e aqui esse retângulo aqui central, né? É meu quadro de força, né? O quadro de distribuição, certo? Esse meu retângulozinho partidinho aqui na diagonal, pintado na diagonal, ele é o meu quadro de força, onde vão estar saindo os meus circuitos, né? Os circuitos vão ser conjuntos de fios que vão alimentar a iluminação e as tomadas da sua casa. Então, daí eu vou ter um conjunto de equipamentos, um conjunto de dispositivos dentro do quadro para permitir essa ramificação de uma forma mais bem feita, né? Às vezes chega lá do quadro geral só uma fase e um neutro, certo? Chega da distribuição, aliás, né? Chega lá da equatorial, ela só manda uma fase e um neutro. Já imaginou aqui o tanto de emenda, se fosse fazer aquelas emendas enrolando o fiozinho mesmo? Então, eu já tenho aqui barramentos, né? A gente vai ver algumas imagens de barramentos que permitem essa emenda, entre aspas, bem feita, de uma forma bem melhor, para não ficar aquele bolo de fio ali enrolado no outro, causando ali um mau contato, um ponto quente. Então, os barramentos são dispositivos que foram inventados para facilitar essa emenda que é necessária, essa derivação, né, de um único fio que vem da distribuidora para alguns circuitos que vêm alimentar a casa, certo? E aí eu vou alimentar a casa por diferentes circuitos, né, cada um com seu disjuntor próprio, com o objetivo de que, ó, cada número aqui é um circuito. Então, aqui eu tenho o circuito 1, o 2, o 3, e os condutores desse circuito. Então, esses 3 elementos aqui, olha a simbologia. Tem um que é um Tzinho, deixa eu dar um zoom up. Tem um que é um T, certo? É um Tzinho aqui. Tem outro que é uma barrinha, um tracinho passando direto aqui no meu caminho, no meu eletroduto. E tem aqui um tracinho com a perninha aqui em cima. Então, aqui são 3 condutores diferentes. Tem um quarto aqui, ó, que é justamente um tracinho vindo só até a metade, aqui só até encostar no eletroduto. Então, são essas 4 simbologias que a gente tem. O T
o tracinho que atravessa com a perninha aqui em cima, e esse outro tracinho que chega só até o limite dele aqui. Bom, aqui tem melhor, né? Esses 3 aqui e mais esse. Certo? São 4 simbologias diferentes, 4 tipos de condutores diferentes que a gente vai ter nas nossas instalações elétricas, projetos, né, de instalações elétricas, 4 funções diferentes. Cada um dessas simbologias aqui, desses 3 e mais desse aqui, cada um tem uma função diferente no circuito, né? Já antecipando aqui, principalmente para quem já viu, né, em algum momento, esse primeiro aqui é o terra, tem um T já para lembrar o terra, né? É o condutor de proteção. Esse segundo aqui é o condutor de fase, é aquele condutor vivo, né, energizado, que você recebe da distribuidora, e depois faz as ramificações na sua instalação. Esse terceiro aqui é o condutor de neutro, é o negativo, né, popularmente conhecido, a referência para a fase. A fase aqui ela tem 220 volts a mais do que o neutro, é a referência de tensão da fase, é o neutro. E temos esse daqui, que é o condutor de retorno, que só vai ser encontrado nos circuitos de iluminação, certo? Então, são esses 4 que a gente vai ver depois com mais detalhes, um por um, só mostrei aqui para vocês verem. Aqui é o circuito, o diagrama trifilar, depois a gente vai falar algumas questões de simbologia, mas aqui eu queria mostrar isso, essa primeira tabelinha para vocês. Quando vocês estiverem fazendo um projeto e tiver uma tomada de uso específico, aí vocês vão se perguntar, mas qual é a potência dela? Às vezes o cliente não tem o equipamento para você olhar lá no manual, né? O cara vai dizer, não, aqui eu vou botar um cooktop. Aí você, beleza. Agora só porque eu falei cooktop, não vai ter cooktop aqui. Tem um grill, né? Mas enfim, vou botar alguma coisa aqui, elétrica, um micro-ondas, em um determinado local, embutido aqui. Então, você já vê aqui na tabelinha, padrão, provavelmente ele vai ter na faixa dos 1000, pode até botar uma potênciazinha um pouco maior, pode até dar, hoje em dia, né, com tanta informação e vendas online, é muito fácil você pegar e dizer qual a dimensão, quantos litros tem, fazer uma pesquisa rápida no Magazine Luiza e encontrar essas informações de potência média, mas não vão sair muito distante do que está aqui não, certo? Independente da marca. Não vai ser o quádruplo desse valor, nem 3 vezes mais, talvez seja 20%, 30%, 50% a mais do que isso. Talvez, se não for tão eficiente, enfim, ou as dimensões forem bem maiores se você estiver pensando. Então, aqui tem também nas próprias normas das distribuidoras essa tabelinha de potências médias, né? Aqui está até pequenininha, tem outros que tem uma quantidade maior de equipamentos, mas aqui uma geladeira, ó, 150 watts, um barbeador, 50 só, um pouquinho, né? Batedeira, chuveiro, aqui ele colocou um chuveiro até que para as grandezas de hoje é um chuveiro até pouco potente, né? Tem chuveiros hoje, principalmente se for blindado, né? Que já vai para casa dos 6.000 watts, né? 6.000, 6.500, 7.000 watts, de 4.400, só se for aquele tradicionalzinho que até mesmo é pequeno, geralmente você encontra de 5.000, 5.500 watts. Aí exaustor, 300, só para você ter uma ideia de grandeza, como a maioria dos equipamentos que a gente tem em casa tem uma potência relativamente baixa. Televisão 80, ventilador 150. Agora, tudo que tem, ó, olha que coisa interessante. Tudo que a gente vê aqui, ou a maioria das coisas que a gente vê com grandes potências, acima de 1.000, elas vão ser relacionadas com aquecimento. Vai ter uma resistência em algum lugar. Grill, 1.000. Aquecedor tipo boiler, 1.500. Aquecedor de ambiente, 1.000. Aqui aspirador de pó não, já é um motor mesmo. Aqui, ó, chuveiro, 4.000. Grill, já falei.
Aí micro-ondas não tem resistência, mas é alto. Secador de cabelo, 1.000. Torradeira, 1.000. Ferro de engomar, 1.000. Pronto. A maioria dos equipamentos com grandes potências dentro de casa, e que, logicamente, se eu tenho watts aqui, cada hora que você utiliza, né, cada hora que eu utilizo um chuveiro é 4.400 watts hora de energia, ou 4,4 quilowatts hora, certo? Cada hora que você utiliza esse chuveiro, você vai gastar isso daí de energia elétrica, né? E, enfim, vê aí na sua conta quanto é que tá, quanto é que foi o último valor do quilowatt-hora, vê que não tá mais tão barato, né? Já deve ter passado de R$ 1 aí, faz tempo que eu não olho, mas estava na faixa de R$ 1 no ano passado. Esse ano tenho que olhar para ver quanto é que tá. Quem tiver em casa uma continha fácil aí, olhar quanto tá o quilowatt-hora, tava quase R$ 1 ano passado. Esse ano não vi ainda o valor do quilowatt-hora. Vou dar até uma pesquisadinha depois, com os impostos, as coisas. Então, isso aqui é uma tabelinha de equipamentos, né, que vocês vão poder consultar quando tiverem aí na necessidade de ter alguma tomada de uso específico, nessa tabela de potência dos aparelhos. Sim, essas regrinhas estão aqui no livro também, né? Entendeu? Potência de iluminação, 6 metros, 6 metros ou de 4 em 4 inteiros. Não, mas aqui eu posso utilizar uma lâmpada fluorescente que é mais eficiente. Beleza, mas chegar outro cliente, não, outro aluguei a casa aqui e tal, o cara quer botar uma incandescente, então pode colocar. Mas a instalação elétrica está prevista para o pior caso, né? E tomadas de uso específicos estão aí também a previsão tomadas de uso geral, estão aqui as regrinhas também para esse tipo de instalação. Então, aqui só para vocês encontrarem no livro, né? Tem essas informações aqui no livro. E depois a gente vai ver para as simbologias e começar a entender esse desenhozinho aqui. Então foi isso, pessoal. Aqui tem as regrinhas, né? Alguns exemplos para vocês utilizarem como referência. TUG, se quiser colocar mais, é sempre bom. Eu recomendo não, eu quero que vocês façam isso. Sempre que for colocar alguma coisa a mais, especifique em algum local que foi colocado, do jeito que o autor fez aqui nesse exemplo. Colocou aqui um asterisco, ó, dizendo, ó, nesses combos optou por instalar uma quantidade de TUGs maior que a quantidade mínima calculada anteriormente. Beleza. Mas, para eu entender que vocês entenderam a regra e não saíram aleatoriamente colocando valores mais elevados do que o mínimo previsto, é importante saber que vocês entenderam como é que deve calcular o mínimo no caso de haver uma necessidade de se instalar o mínimo em algum momento. Certo? Então, é isso daqui. Bem, pessoal, então tem vocês viram isso daqui, né? Lá em eletricidade básica, eletricidade, eletrotécnica, as diferenças entre grandezas contínuas e alternadas, né? E está muito voltado daqui, eu não vou entrar naqueles mais detalhes da disciplina anterior, mas está muito relacionado a essas grandezas aqui, o aparecimento daquelas potências, daqueles diferentes tipos de potências, né? Então, aqui a gente tem VA, que é o volt ampere, unidade de potência aparente, mas tem alguns equipamentos que são dimensionados em watts, principalmente equipamentos que têm um aquecimento relacionados com ele, ou que acompanhem já de alguma forma a previsão de fator de potência, que é uma outra grandeza, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, só relembrando lá da disciplina anterior, lá de eletricidade, alguns conceitos, né? Então, tem tensões contínuas e alternadas,
certo? Tensões contínuas. Lá na outra unidade vocês viram circuitos puramente resistivos. Quando começou a vir tensões alternadas, aí a gente já viu surgir, além das resistências, dois outros elementos, né? Que eram os indutores e os capacitores. E nas tensões alternadas, eu vou ter um ciclo positivo, outro negativo, a gente vai ter uma repetição desse ciclo em 1 segundo de 60 vezes, que é o nosso padrão aqui no Brasil. Outros países vão ter de 50 vezes repetições por segundo. É o padrão dos dois padrões utilizados, né, os 50 ou 60 Hz, e repetições por segundo, ciclos por segundo, é o mesmo do que o Hertz, certo? Algo interessante de se ver é que há uma relação entre esse número de repetições em 1 segundo e a duração de cada ciclo que ocorre, né, em segundos, né, em tempo. É um ao inverso do outro, né? Se eu tenho aqui que em 1 segundo eu tenho uma determinada quantidade de ciclos de 0,1 segundo, então 1 dividido por 0,1 vai dar 10, eu tenho 10 ciclos por segundo. Então é só dividir um pelo outro, ou a gente tem essa formulação aqui para relacionar frequência em hertz, ou ciclos por segundo, e tempo, né? Efetivamente, em segundos. E também podemos encontrar aqui a frequência angular, né, que vai ser já utilizada no domínio do tempo, lá quando a gente for identificar a frequência que o cosseno, a variação que o cosseno vai ter em função dos segundos, vai ter que ter lá o ômega t, né, acompanhando, e também no cálculo das impedâncias, né, quando vocês fizeram lá o cálculo da impedância capacitiva, da impedância indutiva, lá na outra unidade, na outra disciplina, na disciplina anterior, vocês viram aí esse ômega aparecendo. É basicamente converter aqui os ciclos por segundo em radianos por segundo, só multiplicar por 2π. Aqui essa frequência, por 60 Hz, multiplica por 2π e já encontra em radianos por segundo. Então, como a gente tem 60 Hz, né, vezes 2π vai dar aproximadamente aí 377 radianos por segundo. E aqui a gente tem nosso ciclo trigonométrico, né, esse ciclozinho aqui, que ele acaba sendo convertido no tempo em 360 graus também. Então, eu tenho aqui o 0 grau, aqui porque eu quis iniciar aqui foi com um seno, né? Mas poderia ser o cosseno, ele iniciaria o 0 grau aqui do 1, mas enfim. Então, iniciando aí o cosseno do seno, 0 grau, aí depois vai subindo aqui por 45 graus, depois chega no seno de 90 graus, né? A gente já vai encontrar o 1, o máximo, aí depois vai caindo de novo até chegar no 0 novamente, no 180, aí depois vai chegando no -1, em aqui menos 90 ou 270, depois vai chegando de novo no 0 de novo, no 360 ou 0, né? Então aqui é só para entender, quando eu falar aqui em algum momento, tantos graus, como vocês falavam, né, na unidade anterior, identificar quantos graus é sempre uma conversão aqui de graus para radianos, pode existir, né? Radianos aqui como sendo 0, π, 180 aqui, 2π, 360, π sobre 2, 90, 3π sobre 2, 270, enfim. Então, isso daí pode ser feito também em graus, né? E esse tempo todo aí é o período
de um ciclo. E em relação à potência, a gente antes, né, tinha aqui que o produto de tensão e corrente era até a primeira unidade de eletricidade, né? A gente falava muito que o produto de tensão e corrente em circuitos puramente resistivos era igual a potência ativa, já dava em watts, né? Porque em circuitos puramente resistivos você não vai ter potência reativa, né? Só que de forma generalista, o VA, a potência aparente, vai ser o produto V vezes I, né? O produto V vezes I aqui. Então, aqui é só aquela relaçãozinha de eu tenho uma barra metálica, uma quando eu coloco uma excitação nessa barra metálica, os elétrons livres que estão meio bagunçados aí, eles vão ter uma orientação, né? Eles vão ser elétrons, são cargas negativamente carregadas, eles vão ser repelidos pelo lado em que tiver um excesso de cargas negativas, um menos, e vão ser atraídos pelo lado que tiver uma falta, um déficit de cargas negativas, pelo lado mais. Então vai haver aqui esse caminho, né? Esse movimento ordenado, dando origem à corrente. Então aqui você tem uma tensão e uma corrente definindo aqui esse caminho, certo? Então, quando a gente faz o produto, acaba encontrando uma grandeza VA, volts, amperes. Só que o volt e ampere, ele se divide em dois, né? A potência aparente se divide em duas parcelas. Na parcela ativa, que é aquela que gera trabalho efetivamente, certo? Ou seja, que vai gerar a potência mecânica, vai gerar o movimento nos motores, de liquidificador, de um elevador, de uma bomba, enfim, vai gerar potência térmica, calor no chuveiro, num ferro de passar, numa torradeira, vai gerar luz nas lâmpadas fluorescentes, incandescentes, enfim. Essa é a parcela ativa. Mas, em alguns desses equipamentos, mesmo não sendo convertido em trabalho, é necessário uma parcela de potência que vai ficar perdida nos enrolamentos em forma de campo magnético. Então, tem uma parcelinha aqui de potência que o motor ou os transformadores, ou os reatores de lâmpadas incandescentes, vão consumir de alguma forma, consumir entre aspas, né, que acaba sendo uma troca, mas vão demandar de alguma forma uma potência reativa para o seu funcionamento. Então, para o motor, os seus enrolamentos gerarem o campo magnético necessário para o seu funcionamento, é necessário uma parcela de potência reativa, certo? Então, motores, a gente poderia até dizer isso, né? Motores mais eficientes, né? Eles vão ter aí uma parcela menor de potência reativa para o seu funcionamento. Então, ele nem exige tanto. Ou seja, daquela potência total que chega na ele dos VA, a maioria é de potência ativa. Ele precisa de um valorzinho de nada de potência reativa, ou seja, o fator de potência de alguns motores pode ser mais elevado ou mais baixo. Quanto mais próximo de 1, melhor, assim, mais eficiente ele está convertendo aquela potência que está chegando a ele. Sempre quanto mais próximo de 1, melhor é um reator, melhor é um motor, mais, pelo menos em termos de transformação mais eficiente da energia, da potência que está chegando a ele. Então, a potência reativa é a parcela transformada em campo magnético necessária ao funcionamento de motores, transformadores e reatores. Sua unidade é o mesmo volt e ampere lá, só que acrescenta o nome reativo, né? Olha aí que exemplo bom para infelizmente é uma terça ainda, né? Então aqui a gente tem que
essa analogiazinha aqui com o copinho do chopp aí, com espuma. O total de volume aqui, você vai pagar pelo todo, né? Vai pagar aqui pelo todo, mas aquele que vai gerar o trabalho útil é a parte líquida, né? O restante aqui é só esse brindezinho aí que você recebe, não tem como fugir, pode ser menor em alguns momentos, pode ser maior em outros, mas não tem como escapar, né? E efetivamente o que a gente paga pela energia, você não paga pela potência puramente, né? Eu pago pela potência multiplicada pelo tempo, certo? Que eu estou utilizando, ou que eu utilizei essa potência ao longo de um determinado espaço de tempo. Geralmente um mês, né? Você vai pagar a sua conta em 30 dias. Então, deu 30 dias aqui, por dia, o medidor estava acompanhando como estava seu consumo de potência em cada hora do dia. Então, ele viu, olha, agora você, nessa hora, você só usou 0,7 em média, então deu 0,7 watts, kilowatts, hora, nessas primeiras horas da manhã. Depois, já variou um pouquinho, já deu uma potência maior ali. Depois reduziu, depois variou, enfim, forma uma curva de carga, né, ao longo do seu dia. O que é cobrado efetivamente pela legislação vigente para quem é de baixa tensão são os quilowatts-hora. Para clientes já de maior porte, é cobrado também o quilowatt-hora, mas é analisado a potência reativa também. O pessoal fica de olho na potência reativa para ninguém exagerar, para clientes industriais ou comerciais de grande porte, para não desequilibrar aqui a potência aparente total disponibilizada para aquela instalação. Então, ela é monitorada, ou seja, o fator de potência é monitorado. Se o fator de potência cair muito, está mostrando que eu estou utilizando uma parcela de energia e de potência reativa acima do permitido. Então, tem que ter um equilíbrio aqui entre o uso de potência ativa e reativa para não perder o controle, né? Mas isso é só monitorado em instalações de alta tensão. E aí essas três potências, né, formam o chamado triângulo de potências, que é esse daqui, ó. Só recapitulando, vocês devem ter visto lá na disciplina anterior. Então, esse triângulo de potência, ele tem uma base da potência ativa e tem uma altura da potência reativa, né? E aí eu posso fazer uma soma vetorial desses dois aqui e alcançar esse outro vetor aqui, que é da potência aparente. E aí eu formo aqui uma soma vetorial que eu posso utilizar os conhecimentos lá dos números complexos, né, já para analisar também. Vai dar algo bem similar. O P mais o Q aqui, o JQ igual a SS, né? E aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, que dá 90 graus. Então, todas as relações trigonométricas vão servir aqui. Então, seno, cosseno, tangente, Pitágoras, entre outras relações de triângulos retângulos, você vai poder utilizar aqui sem problemas, certo? Dessas quatro grandezas aqui, ou seja, desses três lados, mais esse ângulo aqui, entre a hipotenusa e esse catetozinho aqui adjacente, essa base, né? Dessas quatro grandezas, se você conhecer duas, você encontra o resto. Então, se eu conhecer os dois catetos, esses dois catetos aqui, eu encontro a hipotenusa. E depois eu encontro, até aqui com arco tangente, né, eu já encontro esse ângulo também. Então, com duas grandezas eu encontro o restante. Com a hipotenusa e esse ângulo, eu encontro o adjacente e o oposto, sem problema. Com a hipotenusa e um dos catetos, encontro outro, depois, enfim. Com duas dessas grandezas, encontro as outras duas, sem maiores dificuldades. Certo? Nesse triângulo aqui, nessas três potências aqui, né, a potência, principalmente falando dos lados do triângulo, da potência ativa e da potência reativa, a potência reativa pode ser negativa também, em alguns momentos, quando ela tiver características capacitivas, né?
lembra lá que a impedância capacitiva é negativa também, né? Menos J1 sobre ômega C. Então, a impedância capacitiva é negativa, e seguindo a potência capacitiva, né? A potência reativa capacitiva, ela é negativa também. Então, vem a setinha para baixo aqui, ó. Vem a setinha para baixo aqui, continua todo o triângulo agora todo de cabeça para baixo, certo? E uma grandeza extremamente importante desse triângulo de potências é a relação entre a potência ativa, né, a base do triângulo, e a hipotenusa, que é o total, a potência aparente. Então, a potência ativa dividido pela potência aparente, que é a hipotenusa desse triângulo, né, esse lado é P ao quadrado mais Q ao quadrado, e a raiz disso é esse lado aqui, é minha hipotenusa. Então, tá aqui a formulazinha, P ao quadrado mais Q ao quadrado, peguei a raiz, é a hipotenusa, P dividido pela potência aparente, é o meu cosseno desse ângulo, que também é conhecido como fator de potência. Então, é uma grandeza extremamente importante das instalações elétricas, né? E já antecipando um pouquinho a disciplina de eficiência energética, em instalações industriais, instalações de alta tensão, onde o fator de potência ele é controlado, né? Como eu disse para vocês, o menor nível possível, sem ser penalizado, é um fator de potência de 0,92. Então, se eu tiver em alguma fábrica, alguma instalação de alta tensão, um fator de potência menor do que 0,92, eu vou começar a correr o risco de ser punido por isso. Então, você já vai ter a sua continha ali, uma tarifa extra, né, de punição por baixo fator de potência. Tem que manter esse fator de potência o mês todo acima do 0,92. Em algum ciclo daquele de medição, que geralmente são ciclos de 15 minutos, você ficar abaixo do 0,92, você vai pagar ali uma multa proporcional ao período que ficou abaixo de 0,92. Certo? E aqui depois só uma outra soma, uma coisinha que eu vejo muita gente errando, mesmo depois de passar a disciplina, depois de até na disciplina aqui, eu vejo muita gente errando, é quando o pessoal vem somar cargas diferentes, né? Então, eu tenho aqui, estou somando a carga de um ar-condicionado com a carga de deixa eu ver de uma coisa aqui, de uma tomada para uma bomba de uma piscina. Então, quando você vê são cargas totalmente diferentes. O ar-condicionado vai ter um fabricante, vai ter um tipo de motor, vai ter características totalmente diferentes de uma bomba para uma piscina. E aí geralmente essas grandezas são dadas em watts, aí se for dado em watts, beleza, mas como naturalmente tem um motor envolvido, vai ter um fator de potência ali, vai ter uma potência reativa sendo consumida. Então, se você somar o módulo, as hipotenusas diretamente aqui, você está fazendo uma soma de vetorial errada, né? Então, aqui se eu tenho 3 cargas, ó, S1, S2, S3. Se eu somar o comprimento dessa hipotenusa, ou seja, o módulo desse número aqui, S1, mais o módulo de S2, mais o módulo de S3, eu não vou estar fazendo a soma correta dessas 3 cargas aí. Eu tenho que somar aqui, lembrando que esse S ele é um vetor, ele está apontando para um ângulo diferente do que o S2 está apontando, que já é um ângulo diferente do que o S3 está apontando. Então, para fazer a soma vetorial correta, soma-se parcelas ativas e parcelas reativas separadamente. E depois de encontrar isso daí, eu tenho um P total e um Q total. Aí sim eu vou e posso encontrar agora a minha potência aparente total
e o meu θ, ou o cosseno do θ, né, que é o fator de potência dessa carga total, certo? Então, é só para deixar claro que é uma soma vetorial. Quando a gente tiver grupos de cargas conectados entre si, né, conectados na mesma instalação, na mesma barra aqui, na mesma instalação, mas com fatores de potência diferentes. Eu só poderia somar todo mundo junto se todos os vetores aqui estivessem apontando para o mesmo lado, ou seja, eu tivesse o mesmo fator de potência em todos. Aí você pode só somar os S tudo junto, não tem problema não. Porque está todo mundo apontando para o mesmo, todos têm o mesmo ângulo, né? Então aí não tem problema, vai dar igual. Agora, se eu tenho fatores de potência diferentes, ângulos diferentes, então nem tente, que vai dar errado, certo? Então, se a gente tiver aqui em algum momento, na hora de somar a potência das nossas cargas, eu tiver aqui algum ângulo diferente, você tem que, um fator de potência diferente, a gente vai ter que considerá-lo no somatório das cargas que a gente estiver fazendo. Né? Tem aqui duas tarefinhas, vamos fazer uma aqui, para fazer umas continhas, né? Depois eu mudo, não dá para fazer aqui. Uma carga demanda 40 kW e 30 kVAR de potência ativa e reativa, respectivamente. Eu coloquei aqui ainda o que era ativo e o que era reativo, mas como um auxílio. Mas se eu dou a unidade, você já tem que saber o que é ativo e o que é reativo, o que é o P e o que é o Q, certo? Não precisa nem mais falar. Pede-se aí a potência aparente, S, solicitada pela instalação, o fator de potência da carga, o cosseno de φ aí. E aí uma perguntinha, né? Se eu aumento o P e o Q em 20%, o que acontece com o fator de potência? Certo? Será que vai variar? Vai permanecer o mesmo? Vai diminuir? Vai aumentar? Não, perdão. Li errado. Se eu aumento a carga total, né, a carga total como sendo S em 20%, mantendo o fator de potência, quais serão essas potências novas agora, P e Q? Será que vai aumentar proporcionalmente a hipotenusa? Então, eu aumentei a hipotenusa com o mesmo fator de potência. O que é que vai acontecer com P e Q? Vamos calcular. Certo? Deixa eu mudar aqui a câmera para a gente fazer essas continhas. Dá uma endireitada aqui nessa câmera. Pronto. Então, vamos lá. Então, exemplo 1. Então, se eu tenho um triângulo, né? Que eu vou botar aqui do ladinho logo. Sempre que vocês virem um enunciado, pessoal, como é que eu gosto de resolver as questões, quero que vocês avaliem para ver se vale a pena fazer isso também. Valer, vocês fazem, senão vocês continuam. O P, eu gosto sempre de escrever, traduzir o que está no enunciado para botar aqui no que a gente está acostumado a fazer, né? Nas letrinhas aqui, na simbologia que a gente está acostumado a trabalhar. Então, 40 kW, P, Q, 30 kVAR, 30 kVAR. Aí na letra A, já bota aqui, na letra A, o cara quer saber quem é o S. Quer saber quem é o S. Né? Na verdade, até para deixar mais claro, né, o módulo de S. Né? Para deixar mais claro. Então, aqui eu vou fazer como? Aqui eu tenho, vou fazer aqui embaixo, vou fazer aqui mesmo, um triângulo com base Q, P, 40 kW, altura aqui 30, e a hipotenusa aqui de módulo de S, que eu não sei ainda, né? E um θ também que eu não conheço ainda. Certo? Como eu disse, tenho 4 informações, das 4 eu tenho 2, então eu consigo encontrar as duas facilmente, né?
Então, aqui, primeiro módulo de S, rapidinho. Raiz de 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Que aqui vai dar 50, eu acho, né? 50 kVA. Certo? 50 kVA é a unidade aqui dessa grandeza. E aí, na letra B, pede-se aí o fator de potência. É uma coisa que o cosseno de teta, φ, né? Enfim, ele chamou φ, eu chamei teta aqui, não vou apagar mais não. Que também dá no mesmo de cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? P sobre módulo de S, P dá 40 sobre 50. 40 sobre 50 vai dar 0,8, né? E a unidade do fator de potência é adimensional. Mesmo eu tendo potências diferentes aqui, com finalidades diferentes, vamos dizer assim, mas é potência dividido por potência. Então, é adimensional. E na letra C, dá para vocês verem aqui, deixa eu ver se dá para ver ainda aqui no fundinho, dá. Na letra C, pede-se que, caso aumentando 20% de cada um dos lados, então você vai ter um novo triângulo agora, né? Eu vou ter aí aumentando 20%. Ah, não, aumentando 20% da carga, né? Tem que calcular as novas potências. Então, eu não tenho mais 50 de S, eu vou ter um S2, que vai ser 1,2 vezes 50, que vai ser 60 kVA. Então, tenho esse outro triângulo agora, né? Um com 60 kVA, mesmo fator de potência. Aí tem que calcular o ângulo, né? Então, tenho aqui, só para saber quem é o ângulo, né? O θ cosseno a menos 1 de 0,8. Então, está na calculadora para ver quanto é. Eu achei aquele ângulo de 36,80 alguma coisa. Deixa eu ver aqui na calculadora quanto é o cosseno 1 de menos 8. E outra dica onde que eu vou dar para vocês aqui, eu vou compartilhar aqui. Se vocês deram uma procuradinha na internet, vocês vão encontrar mas já devem ter aí na casa de vocês, ou já devem ter baixado, né, para a disciplina anterior, o emulador da HP, certo? Emulador da HP 50G. Então, emulador, aqui. Quem tiver ela física, melhor ainda. Mas aqui, na verdade, é até mais importante para a disciplina anterior do que para essa, né? Mas, enfim. Que esse emuladorzinho aqui, ele ajuda muito em contas usando essas grandezas trigonométricas, né? Pronto, tá aí. E aqui dá para a gente descobrir, né? Cosseno a menos 1, arco cosseno de 0,8, que deu 36,87. Então, aqui é 36,87 graus. Permanece esse fator de potência. Então, se eu colocar aqui na calculadora, está no formato retangular. Vocês trabalharam com HP no semestre passado? Sim ou não? Já sabe mexer aqui com as grandezas polares, retangulares na HP? Alguém? Tem alguém aí? Falem aí, pessoal, senão eu posso dar uma explicadinha rápida aqui, mas se não se já, então beleza. Professor, eu gostaria que o senhor revisasse um pouquinho aí, só para relembrar. Pronto, então assim, a gente tem duas formas, né, essa continha é básica, né, essa daqui só para descobrir o ângulo, beleza, foi rapidinha, mas ainda para trabalhar com, na verdade é mais assim, não é necessariamente, é como se fosse um número complexo, mas também o mesmo entendimento de somas vetoriais. A HP permite entrar com os dados tanto no formato retangular
quanto no formato polar, né? Formato retangular, aquele que você entra com X, com um lado e com o outro, né? 40 e 30. Representar um número com esse mesmo número aqui pode ser representado de duas formas, né? A gente chegou aqui nessas grandezas, né? Aqui foi 50 e aqui foi 36,87. Pronto. Então, dá para a gente representar na HP esse triângulo aqui, né? Meio que essa soma vetorial aqui, de duas formas diferentes. Ou seja, dá para eu representar o S aqui de duas formas. Ou no seu formato retangular, que seria o quê? Aqui eu vou dar a parte real, ou a parte da base aqui desse meu triângulo, que vai dar 40, 40K, enfim, tá só 40 aqui, mais uma parte que está em uma outra direção, né? E aí a gente pode dizer assim, eu vou botar aqui 40 e J30, certo? No formato complexo. Ou no formato, dizendo só um ponto, né, que ela gerou aqui, poderia ser 40, aí vírgula, ponto e vírgula, 30. A vírgula aqui que é o mais utilizado mesmo. Então tem esse ponto aqui, ó, que foi 40 para um lado, 30 para cima, 40 para a direita, para o lado positivo aqui, 30 para cima, eu cheguei nesse ponto aqui, né? Então uma das formas de representar é essa, na HP. A outra forma de representar esse S, essa forma aqui, é a forma retangular, certo? Uma outra forma, e eu vou mostrar como a gente coloca no formato retangular, né? Uma outra forma é a forma, tá certo aí para cá, polar. Uma outra forma desse mesmo número aqui ser representado é a forma polar, que é qual? É a formada tenho 4 grandezas aqui, para a forma retangular usei essas duas, né? Usei os catetos. Para a forma polar, eu vou usar a hipotenusa e o ângulo. Certo? Então, para a forma polar, eu vou representar da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó, 50, a hipotenusa, e vou fazer aqui assim, ó, aquele símbolozinho que a gente fazia quando trabalhava com os números complexos, né? E dizer qual o ângulo. 36,87. Certo? Pronto. E significam exatamente o mesmo número, esses dois aqui. Colocando na HP, ele entende da mesma forma, desde que eu esteja configurando da forma adequada, né? Se eu entrar com 50, 36, 87, ou se eu entrar com 40 e 30, ele entende o mesmo número do mesmo jeito. Certo? Eu vou mostrar para você. Eita, ficou pequenininho, né? Eu estava explicando, é bem pequenininho, mas agora maior. Se eu entrar com aqui meu triângulo, se eu entrar, eu quero que ele interprete isso daqui como uma carga, né? Eu posso até somar com a segunda carga depois que aparecer, mas eu vou entrar essa informação aqui como uma carga na HP utilizando o formato polar ou formato retangular. No formato polar, eu vou pegar o módulo aqui e o ângulo, o módulo e o ângulo. No formato retangular, eu pego a base e a altura, né? 40 e 30. Certo? Então, esse daqui são as duas formas. E também ainda tem outro modo que a gente não vai utilizar aqui. Mas esses são os principais. Deixa eu compartilhar aqui de novo para mexer na HP com vocês. Bem, então vamos lá. A gente já descobriu esse ângulo, né? Vamos entrar, deixa eu apagar aqui para a gente não ficar vendo isso aqui. Então vamos lá, vou colocar agora. Tem primeiro como eu vou entrar com os dados nela e como ela vai me mostrar. Então, como eu vou entrar, eu posso entrar das duas formas, certo? Agora, quando eu der o Enter aqui, ela vai converter e me mostrar aquilo que está configurado nela. E o que está configurado nela atualmente?
Quando a gente vem aqui, ó, sistema de coordenadas retangular. Então, independente da forma que eu entre, eu posso entrar de forma retangular ou polar, mas na hora que eu der o enter, ela vai transformar para retangular. Ou posso pegar e dizer, não, depois que eu der o enter, eu quero que você transforme para polar. Esférico a gente não vai usar aqui nessa aplicação. Então, é só a forma com que ela vai mostrar o número, certo? Está em degrees já, que é graus, né? Então, vamos lá. Para entrar no formato, tá lá polar, ele usa esse símbolozinho, ó, esse R, aí esse símbolozinho de graus, esse Z. Quando está no formato retangular, aí aparece X, Y, Z. Certo? Então tem só daqui já na página, na parte inicial, dá para identificar já se está retangular ou polar. E aqui se está em graus, radianos, enfim, qual tipo de ângulo está. Então vou entrar aqui com 50, formato retangular, no formato polar, primeiro. Então, no formato retangular, que é mais simples, né? 40,30. É exatamente o que está apresentado aqui, é o que você vai digitar. Colocar os parênteses, 40, aí vírgula, essa vírgula aqui, ó, essa vírgulazinha vermelha, 30. Pronto, do mesmo jeito que está lá postado, você vai colocar. Eu estou entrando no formato retangular e a configuração atual está presente no formato retangular também. Quando eu der o Enter, ele entendeu o número 4030. Certo? Mas aí eu quero... Olha, esse número que já entrou, agora eu quero que ele seja apresentado no formato polar. Olha a transformação que ele faz. Ele já vai... Já transformou para o formato polar. Olha que já foi... Ou seja, só mudando aqui, eu já descobri, entrando com o cateto adjacente e o oposto, eu já descobri a hipotenusa e o ângulo. Já fez de cara aqui, 50, 36,87 aproximadamente, né? Só mudando a forma com que ele apresenta o número que já foi colocado. Certo? Agora, se eu quiser fazer o contrário, eu quero colocar 50,37, vou até apagar aqui, ó. Vou colocar 50, sempre boto parênteses, 50. Aí aquele ângulozinho para eu colocar o 36,87, ele tá bem, é bem escondidinho esse daí, certo? Aí você tem que vir aqui, ó, no botão alfa, aí depois, eita, danado, é aqui, no laranja, alfa, laranja, aí fica os dois travados lá em cima, alfa e laranja travado. Aí depois no botão 6. Lembra que ele até lembra um 6, né? Aquele negocinho até lembra um 6 um pouquinho. Então, aí foi. Tá vendo que é um símbolozinho, é um 6 meio feio, né? Para dar a impressão daquela, esse símbolozinho aqui que coloca um ângulo. Aí você coloca 36 ponto, aqui tem que ser o ponto mesmo, né? 87. Como está lá em retangular, em polar, quando der o Enter, ele vai entender como polar mesmo. É só que ele colocou um número de casinha aqui maior, mas é 50, 36,87. Aí não, mas eu queria saber quanto é a base e a altura desse triângulo, né? Quero saber qual é a parcela real, imaginária, enfim. Aí você vem aqui, sai de polar para retangular. Quando der o Enter, aí ele já, como é uma aproximação, né, não era 36,86, 9, não sei o quê, mas ele aqui já aproxima. 40, aproximadamente 30. Tá vendo? Então é assim. Então, se tiver 2 cargas, 3 cargas, é só somar no formato que você desejar. Então, tem uma carga, por exemplo, que era uma dessa de 40, 30. Depois tinha outra carga que não veio informando no formato retangular, veio no polar, e ela tinha 75, fase 45. Pronto. Do jeito que está aqui, ó, em formatos diferentes, né? Estou entrando aqui no formato retangular, aqui no formato polar, está em graus, e vai, quando der o Enter, vai apresentar no formato retangular. Aí dou o Enter aqui, ó, pá. Apareceu aqui 93, aproximadamente, e 83.
mas eu poderia também já querer ver no formato retangular, no formato polar. 124,69, 41,7. Entendeu? Não dá para fazer do jeito que você quiser. E agora, para finalizar nossa questão aqui, o que eu tenho que fazer para finalizar, eu tenho que encontrar essas duas. Eu aumentei 20% na carga, mantive aqui o 36, 87. Aí aqui eu poderia fazer uma relação aqui com seno e com o seno, a cateto adjacente, né? Cateto oposto e cosseno, cateto adjacente. Ou eu venho aqui e coloco de cara na minha calculadora. E ela já manda direto, ela já facilita a minha vida consideravelmente. Então, de cara, eu já venho aqui e coloco, ó, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, 60 com ângulo de 36,87. Quando eu der o Enter aqui, ela está apresentando no formato polar, né? Então, só vai repetir, porque eu estou entrando no polar, tá vendo? Mandei e ela repetiu. Mas eu vou lá e peço, não, camarada, transforme aí, me ajude. Transforme no... Pronto, transformou. 48, 36. Então, já vou lá, ó, 48. Opa. Kilowatts, 36. kVAR. Ficou parecendo um X. 36 kVAR. Pronto. Então aqui já ficou. Eu só sabendo dessas duas informações, 60 kVA, 36,87 graus, fui lá e calculei, só botei na calculadora, na verdade, pedi para apresentar no formato retangular, e já aumentou aqui. Então, se eu aumento 20%, se eu aumentei aqui 20% na carga geral, né? Aumentei 20% aqui também, e aumentei 20% aqui também. Se você ver, né? 48 tem 20% a mais que 40. 36, 20% a mais de 30, né? Então, aumenta proporcionalmente. Né? Certo? Só a relação dos triângulos aí. Aumentar proporcionalmente aí um dos lados e mantiver os mesmos ângulos internos aqui, vai aumentar os outros proporcionalmente também. Beleza, pessoal? Então, deu para dar uma recapitulada boa aí em fator de potência, em triângulo de potências, né? Em... O que mais aí? Em interpretar esses dados ou colocar esses dados num HP, que às vezes não sei se foi muito utilizado, enfim. Cada professor tem uma escolha diferente na hora de fazer uma continha ou outra. Então, isso tudo aqui foi revisado, foi apresentado de alguma forma. Esses instaladores, vocês encontram aí sem muita dificuldade. Se tiver alguma dificuldade, enfim, podem procurar, que eu posso passar também. Baixo, infelizmente a gente não tem nosso livro oficial, o Hélio Creda, na biblioteca, né? Mas também, como o Hélio Creda é um livro muito conhecido, pessoal, em toda a universidade, e mostra instalações elétricas, ele é o primeiro livro da bibliografia. Nunca vi um que ele estivesse fora. Talvez não seja a primeira vez, é o segundo, terceiro, mas em 90% está em primeiro lugar, e no restante, às vezes, um ou outro fica em segundo, fica em terceiro, varia um pouquinho. Mas ele é o principal, então tem muitas edições diferentes desse livro disponíveis em PDF. Vocês vão encontrar sem maiores problemas. E aí, quando encontrar, compartilhe com os colegas e vai nos ajudar muito o auxílio desse livro, certo? Então, a ideia de hoje era mais essa, de apresentar para vocês revisar um pouquinho, né, dessas grandezas que geralmente o pessoal vem... vocês da engenharia, da civil aqui, geralmente estão bem afiados nessa parte, né, porque o Jobs e eu sempre damos essa parte de potência, mas o pessoal da arquitetura vem com muitas dificuldades, porque na ementa deles não tem
essa disciplina anterior a instalações. Então, eles vão começar a dimensionar as coisas em VA, sem nem saber o que é VA. Então, aqui a gente já tem essa vantagem, né? Já sai um pouquinho na frente. Mas, de toda forma, eu gosto de passar esse detalhezinho só para relembrar, reavivar uma coisinha ou outra, né? Tem um finalzinho aqui que eu quero que vocês leiam mais por curiosidade ou por algum detalhe. Um segundo exemplo que eu coloquei, que às vezes vocês veem por aí e não sabem o que é, principalmente quando trata-se de motores, né? Que vem grandezas em cavalos, CV ou HP. Não, tem um motor de meio cavalo, um motor de 1 cavalo, um motor de 3/4 de cavalo, um motor de 1 e 1,5, 2 cavalos, 3, enfim, o que danado é um cavalo? Não sei se já se depararam em algum momento com cavalos de potência, provavelmente em carros, né, mais comum, mas em motores elétricos também, muitos motores são dimensionados em cavalos, certo? Dificilmente você vai ver um motor vindo de fábrica elétrico, o pessoal dimensioná-lo em watts. Esse aqui tem 2 watts, 3 watts, 3 kilowatts, 2 kilowatts. Mas aqui é um motor de 2 cavalos, 3 cavalos. É um padrão da área de motores, é dimensionar motores em cavalos. Ou cavalos ou HP, né? Horsepower, que é... Muita gente pensa que é igual, mas tem uma pequena diferença aqui. Um cavalo tem 735,5 watts e um HP 745,7 watts. Tem uma diferença mínima. A maioria dos fabricantes arredonda para 750 watts, para facilitar nas contas, certo? Então, quando diz que tem um cavalo, tem 750 watts aproximadamente. Ou um cavalo ou um HP, certo? Mas aí eu botei um número aqui detalhado para saber que tem uma pequena diferença, mas tem. Depende muito do fabricante, né? Se é um fabricante europeu, americano, enfim. Depende aqui um pouquinho de questão de fabricante, de padrão utilizado. Mas aí sempre vem nos detalhamentos outras informações complementares a essas, certo? Então, essas potências em cavalos podem ser convertidas para watts, ou seja, para potência ativa, né? E geralmente ela acompanha uma outra grandeza que eu acabei nem colocando nesse exercício, que é a eficiência. Então, vou na próxima aula, que agora já deu 1 hora, todo mundo está querendo almoçar. Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho só, é mais como uma curiosidade, mas geralmente, como em casas, vocês em um momento ou outro vão dimensionar alguma piscina, ou pode surgir alguma piscina, né? Que numa casa eu acho que só nessa situação mesmo, que eu não vejo outro local que venha algum motor em cavalos para ser dimensionado, a não ser em piscinas. Eu acho que é só em piscinas. Se tiver uma cascata, ou para o próprio filtro, ou para um aquecimento de água, aí talvez tenha uma bomba que venha em cavalos. E aí para vocês saberem como dimensioná-la, né, vendo lá nas especificações dela, tal, para entender o que é essa unidade de cavalos, né? Então, no início da próxima aula eu já chego falando mais um pouquinho sobre esses dimensionamentos aqui de motores que vêm com unidade em cavalos, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso. A tarefinha está lá, lembrando que até quinta. Deixa eu sair aqui, lembrando que até quinta o upload. Quem quiser já entrar e já fazer, fique à vontade. E foi isso. Daqui a pouquinho as aulas também estão online. Certo? Já coloquei uma, vou colocar o restante e os links todos online, certo? Então era isso por hoje. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham sido uma boa experiência essa apresentação de hoje. E até quinta-feira. Tchau, tchau. Professor,